Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um Chanel bem legal. É um corte que vai trazer movimento, um corte curtinho, no mesmo tempo é um corte que vai valorizar o cabelo da cliente. Começo lavando o cabelo e desembaraçando. Faço uma divisão orelha a orelha. Siga a divisão do outro lado da mesma forma. Gosto do cabelo bem desembaraçado, para facilitar o corte. Faço uma divisão na nuca de uns 3 dedos. Vou começar o corte com a tesoura dentada. É uma tesoura bem legal, ela traz um movimento legal. Às vezes, as pessoas têm medo de usar essa tesoura. O segredo dela é você usar ela sempre com movimento. Se parar, ela faz buraco, dependendo aonde você esteja cortando o cabelo. Pode observar que eu sempre venho fazendo movimento, eu nunca paro. E de dentro para fora. Isso aí vai fazer o cabelo vir encaixando depois. Meu intuito nesse momento eu nunca tenho pressa para pegar e falar assim, qual é a quantidade que eu tenho que cortar nessa nuca? É pouco? É muito? Eu vou cortando aos poucos, porque o corte ele é uma construção. O corte, eu vou criando ele. Vou para a próxima mecha, foi uma mecha de 2 dedos. Esses 2 dedos é para quê? É para facilitar esse cabelo ele encaixar no pente e facilitar o corte da tesoura. Se eu pegar uma mecha muito grossa, larga, talvez a tesoura não corta com tanta facilidade. Então, eu tenho esse intuito de cortar, de desbastar o cabelo. Lembra no início que foi mais ou menos uns 3 dedos? Então, eu sigo essa linha que foi a primeira linha que vai ser onde eu vou desbastar esse cabelo. E aí, eu vou cortando aos poucos, vou olhando. Eu não tenho pressa de falar assim, essa nuca ela já tem que ficar pronta no primeiro corte. Não é por aí. Eu vou tirando aos poucos. Então, o vídeo é um vídeo um pouco longo, mas o intuito dele é mostrar o passo a passo, não é esconder nada. Por isso que eu não quis acelerar o vídeo, justamente para vocês entenderem como que eu procedo com o corte. Eu recomendo ir até o final, porque tem momento que eu volto, resolvo tirar mais um pouquinho, então vão acompanhando. Continuo com o corte, continuo com a tesoura dentada, com o movimento, cortando de dentro para fora, até chegar no topo. É bem visual mesmo. Vou cortando aos poucos, o cabelo, o corte vai acontecendo, pego mais 2 dedos de espessura, faço essa outra divisão e o corte vai acontecendo. Já começo meio que pré-definir a linha do corte, a linha da nuca, tá vendo? Quando eu pego, eu marco meio com o pente, do ponto para baixo onde eu quero o corte, tá vendo? Agora eu mudei de dentro para fora, do comprimento para as pontas. E aí eu vou cortando o cabelo, fazendo o corte. Nesse momento, eu peguei um pouco mais da nuca, vi que estava com um volume bem concentrado mais para a nuca, mais ou menos uns 3 dedos, tá vendo? Pode observar no vídeo que eu não subo tanto a mão para cima com o pente, eu vou mais ou menos uns 3 dedos e vou olhando, vou cortando, vou penteando o cabelo, vou sentindo o volume, tá vendo? Eu voltei bem no pezinho da nuca, de uma forma assim bem perceptível, porque se eu vejo que está com volume, igual desse lado eu estou passando pente, tem um volume concentrado. Eu quero que esse cabelo venha mais desfiado.
Então eu vou trabalhando o desfiado. E aí eu vou olhando, pego a próxima mecha, mais ou menos. Aqui eu resolvi pegar ela toda. E aí eu fiz uma divisão aqui só para facilitar, dividi em 3 partes. Para quê? Para não ficar cortando onde já foi cortado, tá vendo? Ó? Eu meio que marquei com a tesoura de dentro para fora do comprimento para as pontas e vou desfiando. Pega outra mecha também, ó, marquei com pente, tá vendo? Aqueles 3 dedos. Foi isso que eu fiz aí agora, a dica. Eu marquei o ponto. Para quê? Para não ficar desfiando o cabelo de uma forma aleatória, sem saber o que está fazendo. Olha lá, ainda peguei a mechinha no final e dei mais uma conferida nela. Do outro lado, da mesma forma. Terminei de cortar, voltei, juntei o cabelo, vi que estava um pouquinho mais cheio, vi que tinha possibilidade de tirar mais na nuca. O corte é aquilo, ele vai acontecendo. Eu observei que estava um pouco cheio, falei, dá para tirar mais um pouco, é perceptível. E o cabelo permite fazer isso também. A dica que eu dou para vocês, às vezes as clientes reclamam muito, Gustavo, eu fui em tal salão, o cabelo não ficou assim ou daquele jeito. Gente, se o cabelo é cacheado, eu faço o corte da mesma forma, eu só explico a cliente a questão da textura do cabelo, questão do caimento, do volume, tem essas diferenças, sabe? Então é normal. Nesse momento aqui, ó, eu continuo com os 2 dedos de largura, eu direciono a mecha para trás, tá vendo? Ó, 2 dedos, e aí eu faço uma divisão nela, só para facilitar o uso da tesoura e também para desembaraçar o cabelo de uma forma mais fácil. Direciono o cabelo todo para trás, mais ou menos naquela altura que eu tinha marcado, do comprimento para as pontas, e vou desfiando. Eu não tenho assim aquela coisa de falar assim, o corte fica pronto na primeira tesourada. Se você fazer isso, tentar fazer isso, você corre risco de fazer buraco no cabelo, isso não vai ficar legal. Então eu vou cortando e vou olhando. Mais 2 dedos, direciono para trás, de uma forma assim que o cabelo ele tem que correr no pente, senão depois você vai ter dificuldade para fazer o desfiado, né? Um dos segredos é esse, e continua até chegar na frente, sempre direcionando esse cabelo para trás e sempre com movimento. Sempre com movimento. Tá vendo? Ele está na altura onde eu defini a nuca, a marcação da nuca. Às vezes eu até seguro ali. Eu segurei de propósito, para quê? Para tirar mesmo os fios mais longos, tá vendo? Ó, mudei o ângulo da tesoura de frente para o fio e vou fazendo assim até tirar aquela pontinha desejada, porque assim também não cria marcação. E às vezes até venho com a tesoura reta mesmo, parada, por quê? Porque às vezes a ponta tá grande. Então eu nunca vou cortar o cabelo com essa tesoura parada numa mecha reta, isso eu não faço. E continuo o corte. Vou olhando. Agora eu vou para o outro lado, da mesma forma. 2 dedos, uso a marcação, tá vendo? Ó, do comprimento para as pontas e desfio bem mesmo. Vi que deu aquele comprimento da nuca, que é o grande segredo para o corte não ficar um lado maior ou um lado mais desfiado que o outro. Vou fazendo, vou desfiando, mecha bem desembaraçada, direcionando a mecha toda para trás. Essa é a dica desse corte, tá bom? Usa a pontinha da tesoura para vir dando um acabamento, para evitar marcação. Tem gente que acha que às vezes é bobeira, mas isso é para evitar que crie um degrau. Mais 2 dedos. Esses 2 dedos eu pego a metade dele, direciono para trás, e a outra metade eu pego depois. No caso aqui, o que está como estou fazendo bastante movimento na tesoura, porque nesse caso, nesse momento agora o pente já não tem o movimento, mas a tesoura sim.
peguei a outra parte, né? Desfiei ela e venho pegando o restante da mecha que ficou, direcionando para trás. Confiro o tamanho e vou cortando, vou desfiando. Direciono. Se não tem comprimento, eu não corto. Se tem comprimento, eu corto. Porque às vezes tem uma franja ou um cabelo menor, aí depende do tamanho desse cabelo. E vou fazendo até terminar. Penteei o cabelo todo para trás e agora eu vou vendo onde ficou o fio maior. Tá vendo? Agora eu mudei. Agora eu vou de baixo para cima. E sempre com movimento, seguindo aquele raciocínio. Movimento. Vou cortando. Vou olhando. Vou vendo onde está mais cheio, onde está maior. O corte vai acontecendo. Não é uma receita que você pega e corta 3 dedos e 5 tesouradas. O corte ele é bem visual mesmo. Tem que ir sentindo. Tem que ir penteando, vai avaliando. Se tiver alguma ponta, não tem um problema nenhum de voltar cortando essas pontas, né? Não tem problema. Ali eu vou avaliando. Nesse momento, estou penteando para conferir onde ficou mais cheio. Observei que a nuca ainda tinha como trabalhar ela mais um pouco, trabalhar mais esse detalhe dela ficar um pouquinho mais curta. E aí eu volto pegando todo o cabelo, da nuca para o comprimento maior. E com movimento, sempre com movimento, tá vendo? Terminei a nuca. Nesse momento eu estou perguntando à cliente qual o tamanho que ela quer o comprimento da frente, para alinhar e continuar com o corte. Então é aquilo que eu disse, o corte ele vai acontecendo. Nesse momento eu procuro fazer uma ligação do tamanho, ela disse que queria que tirasse um pouquinho, e aí eu vou tirar já acertando o cabelo. Por isso que eu falo que não pode ter pressa para querer fazer o corte numa única tesourada, porque às vezes a cliente quer que corta pouco, né? Que é o caso dela aí, não tirar muito, e eu já aproveito para cortar acertando o cabelo. Já venho penteando todo o cabelo. O cabelo dela não tem muito volume, então é um cabelo que permite pentear ele e cortar numa única vez. Quando o cabelo é cacheado, aí tem que separar mecha a mecha. Aí eu recomendo pegar mechas de 2 a 3 dedos. Mas nesse caso aqui não, o cabelo está molhado, tá vendo? Ó, eu vou penteando, a mechinha estica, a pontinha ela sobressai, eu tiro e vou penteando, vou conferindo. Eu não tenho aquela pressa de falar que numa única tesourada o corte está pronto, tá vendo? Eu sempre recomendo, quando vocês tiverem dúvidas, será que eu corto muito? Tira pouco, vai olhando. Imagina, pega aquele ângulo de baixo para cima, igual eu estou fazendo aí no vídeo. Não tenha pressa de querer cortar esse cabelo, tá vendo? E aí agora eu vou para o outro lado, faço a mesma coisa. Penteo o cabelo bem, o cabelo tem que estar bem desembaraçado. Venho penteando, dou uma avaliada antes, avalio como que tá vendo? Ó, tem uma ponta lá maior, já tem a ponta já pré-estipulada, que é o natural dela. Então, nesse momento eu peguei uma navalha, porque ele está com um degrau bem forte. Primeiro eu fiz um desfiado para fazer uma conexão. Esse desfiado, ele vai me ajudar antes de eu acertar o cabelo. A mecha estava bem pesada. Pode ser uma mecha que eu não tenha desfiado ela tanto. Então eu venho dando essa polida, esse acabamento nela. Antes de eu vir com a tesoura. Eu vou voltar com a tesoura na sequência. Venho conferindo, penteando a mecha. Sempre, a importância de sempre pentear é para olhar, gente. Não é só pentear por pentear. É para sentir o desfiado, ver como é que ele tá, se a mecha tá pesada. Aí eu vi que deu um desfiado bacana,
venho com a tesoura tirando a pontinha, tá vendo? É mais fácil. Por quê? Ô Gustavo, mas você não fez isso do outro lado. É porque o outro lado do desfiado estava bacana. E desse lado, aquela mechinha ali especificamente, ela estava meio cheia. Então, eu venho agora penteando, esticando o cabelo mesmo e venho acertando essas pontas, tá vendo? De uma forma bem fácil, não tem muito o que fazer. O cabelo ele tá bem molhado, tá bem desembaraçado. E agora é seguindo o corte. Vou penteando e conferindo. Posicionei a cabeça da cliente um pouquinho virada, mudei o ângulo de trás para frente. Para quê? Para ter um controle maior, para não cortar muito, tá vendo? E mesmo desfiado. Poderia deixar desfiado? Sim. Por que eu optei por vir acertando com a tesoura? O corte ele fica mais certo. Então, assim, tudo é possível. Poderia deixar só do outro jeito? É possível. E aí, vai do que você gosta de fazer, do que você gosta de entregar como resultado para cliente. Senão depois, gente, as pessoas, quem vai avaliar esse cabelo não é o cabeleireiro, é a amiga dela, é a irmã, é a mãe, ou a amiga, ou a filha. É quem está próximo dela que vai falar assim, nossa, seu cabelo ficou bonito. Não, seu cabelo não ficou bonito, seu cabelo está esquisito. Então, assim, isso acontece, é natural. A pessoa, quando ela corta o cabelo, as pessoas que estão próximas dela ali vai julgar o corte, vai falar que o corte está bonito ou está feio. Ou vai falar que o corte está esquisito, para não falar que está feio. Às vezes a pessoa fica sem graça, né? E aí eu gosto de secar o cabelo, tá vendo? Um corte às vezes bem prático, estou secando ele para vir conferindo. Tem uma outra coisa, às vezes também eu recomendo vocês ver o perfil da cliente, é muito importante. A cliente ela gosta de finalizar o cabelo, porque às vezes a pessoa quer o Chanel ele pode ser finalizado de diversas formas. Ele pode ser finalizado com um creme, ele pode ser finalizado com difusor, ele pode ser finalizado igual eu estou fazendo aí, ó. Estou secando o cabelo de uma forma bem rápida, bem simples, e depois eu venho com a escova. Então, assim, depende do que a cliente gosta, depende também da textura do cabelo dela. Às vezes, a cliente chega aqui no salão querendo fazer o corte Chanel, textura de cabelo diferente. Para vocês terem ideia, eu já fiz Chanel em cabelo crespo. Não existe falar que o corte é só para um tipo de cabelo. O corte é para todos os tipos de cabelo. Existe a cliente querer o corte. Então, eu tenho esse conceito bem pontuado. Quando eu vou cortar um cabelo, o mais importante é a cliente querer o corte. E não falar que não dá para fazer. Eu só não faço quando eu não vejo convicção na cliente. Se a cliente me passa convicção, vou lá e faço corte, sem problema nenhum. Porque às vezes tem gente que fala, igual. A pessoa fala assim, esse corte fica legal, não fica? O visagismo, ele trabalha que, em primeiro lugar, é a vontade da cliente. É claro que eu converso com a cliente, eu explico ela, mostro os pontos positivos e negativos. Então, assim, mas também, o que prevalece no visagismo é a vontade da cliente. Se o visagismo fala que o cabelo é curto e a cliente quer o cabelo grande, você vai cortar ele curto? Não vai fazer isso. Então, essa cliente especial, ela gosta de um Chanel mais curto. Ela gosta de um Chanel com a nuca mais trabalhada, uma nuca mais polida. Essa é a dica que eu dou para vocês, conversarem com a cliente. Porque não existe o corte pronto. Às vezes você, gostei do corte, vou reproduzir. Não reproduza sem conversar com a cliente. A cliente, ela finaliza o cabelo, ela gosta do cabelo mais curto, porque não é só pegar um corte e mostrar e cortar. Às vezes a cliente tem progressiva, tem muito volume. É um cabelo que vai exigir uma escova, uma prancha. Então, assim, e aí a cliente vai falar, eu não queria o cabelo assim. Então, é um problema. Então, tem que conversar bem com a cliente, tem que explicar para não ter esse contratempo. E aí eu dei uma polida no cabelo com a escova. Para quê? Para valorizar o movimento. Lembra que eu desfiei o cabelo? O cabelo é um cabelo fácil de trabalhar, é
É um cabelo que ele vem todo encaixando naturalmente. A escova que é só mesmo para dar uma polida, para dar um toque final nesse corte. Essa é a forma que eu finalizo o cabelo. Eu gosto de mostrar o vídeo completo para vocês verem que não teve prancha, não teve uma escova, eu só sequei o cabelo e já partilhei para os acabamentos. Vou vir acertando ainda, tem alguns lugares que eu vejo que ainda dá para trabalhar mais um pouquinho. Por isso que eu falo que o corte ele é uma construção. Eu vou observando, eu vou vendo onde dá para trabalhar mais. Vou penteando o cabelo. Observei um pouquinho de concentração de volume, volto polindo o cabelo. Tá vendo? Ó, bem no pezinho. Então é isso aí, ó. Não tem assim aquela fórmula mágica, aquele corte. O corte ele é construído. Vou penteando, vou olhando onde tem uma pontinha, onde eu não quero ela tão grande, eu quero ela desfiada, venho com a tesoura dentada, é o que eu estou fazendo nesse momento. Vi que a nuca está um pouquinho mais cheio, vi um leve degrauzinho ali, ó, nessa parte do alto. Vou passando a tesoura de uma forma com um pente, com bastante movimento, bem rápido. Para quê? Para não cortar muito e para tirar o degrauzinho que eu percebi dando essa polida final. Não com a intenção de deixar esse cabelo mais curto, mas com a intenção de trazer esse movimento. Uma forma bem legal, tá vendo? O cabelo vai encaixando. E volto conferindo, sempre conferindo, pessoal. Enquanto a cliente estiver na minha cadeira, eu estou conferindo o cabelo. Tá vendo? Eu vou penteando, vou olhando. Observei que está mais cheio, mais pesado, volto desfiando, não tem problema. Mas agora já de uma forma que eu valorize o comprimento. Então, assim, eu não quero tirar muito, eu só quero tirar um pouquinho da marcação. Quando eu acertei, criou uma leve marcação. E aí eu venho venho fazendo esse desfiado nas pontas. Ele vai ficar um desfiado mais certo, porque naquele momento que eu estava acertando, o cabelo não ficou... Eu tirei aquelas pontas maiores. Eu acho isso legal, eu gosto muito, tá vendo? É claro que você tem que ter um comprimento já final. Não é sair deixando o cabelo curtinho, de qualquer tamanho, não. Às vezes a cliente fala assim, nossa, fui no salão, pedi para o cabeleireiro cortar e acabou que ele cortou muito, então isso é ruim. Eu tenho eu priorizo isso, né? Qual que é o tamanho, qual que é o comprimento final. E aí agora eu venho dando essa polida, venho dando essa conferida no desfiado. Para não cortar muito, estou desfiando com a ponta da tesoura só para trazer o movimento, para dar essa leve polida, já caminhando para a finalização do cabelo. Aí, ó, vou penteando, vou conferindo. É um cabelo bem desfiado. Agora eu vou fazer uma franja. Às vezes a pessoa tem a dúvida se o cabelo ele tem franja, se o Chanel tem franja, se fica legal. Com certeza que fica. Tá vendo, ó? E olha que ela tem um cabelo maior na frente, é um Chanel de bico, né? E mesmo assim ainda vou fazer um franjão. Por quê? Eu não estou eliminando o bico. Às vezes as pessoas têm medo ou têm dúvida, né? Será que fica legal? O que tem que ser avaliado é se a franja tem redemoinho, é se a cliente ela gosta da franja. Não pego franja do meio da cabeça, cabelo do meio da cabeça para ficar com muito volume. Eu pego normalmente 2 dedos de cabelo. Eu faço um triângulo. E aí eu corto de diversas formas. Às vezes eu desfio, às vezes eu corto reto. Então assim, eu gosto muito do desfiado. Ainda mais em franja. Eu sempre pergunto à cliente como que ela gosta, ou reto ou desfiado, e aí se ela falar que é reto, eu uso a tesoura. A tesoura que faz o corte reto. Se é desfiado, eu uso a tesoura dentada, tá vendo? Faço um triângulo, faço uma divisão bem limpa, não deixo, se tiver algum cabelinho vindo de lá de trás, eu gosto de remover, não deixo.
Franja bem desembaraçada, peguei a tesoura, perguntei à cliente o tamanho, aí ela me falou, mais ou menos na boca, tá vendo? Ó, eu defino o tamanho com a cliente e na sequência eu coloco um limitador, que é meu dedo. Dali para baixo, do comprimento para as pontas, eu vou desfiando, porque ela gosta de movimento. Vou penteando, já defini o tamanho. Poderia desfiar com a navalha ou com a tesoura, mas optei por usar a tesoura dentada. Então, assim, o corte ele vai acontecendo. Não é algo pronto, é algo que eu vou construindo junto com a cliente e vou conferindo também. Pega a franja, tá vendo? Não tem aquela pressa de, em um único corte, terminar a franja. E vou fazendo bastante movimento nela. Eu gosto sempre do movimento por comprimento e ponta. E vou usando a tesoura dessa forma, porque cada maneira que eu viro a tesoura ali é um resultado. Gosto de finalizar, de dar uma polida na franja para ver o resultado, para mostrar para a cliente aquele resultado potencial. Às vezes, eu observo aqui no salão o seguinte, que quando você entrega uma franja escovada para a cliente, é um outro resultado. Mostra o potencial do cabelo, do acabamento. Tá vendo como que fica legal? E assim, já dá para mostrar, já dá para entregar para a cliente aquele cabelo já finalizado, aquele resultado. A importância de vir fazendo esse detalhe, de ter esse cuidado. A cliente ela está avaliando tudo isso, sabe? Volta, olha, confere as pontinhas e até finalizar. Então, assim, como que o corte ficou bonito? Foi um cabelo que eu só sequei, trabalhei algumas mechas sim, mas só para dar aquela leve embutida. E valorizei bastante o comprimento da frente, a nuca eu tirei mais. É um cabelo bem legal, é um corte que, para quem gosta, é um corte bem sofisticado, é um corte bem moderno, é um corte bem clássico, um corte que atravessa gerações. E eu gosto muito do Chanel, principalmente com movimento, porque ele não fica com marcação, né? E espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem um like, siga o canal, pode deixar o comentário que eu vou estar respondendo. E é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais, até o próximo vídeo.